O último alvo de cancelamento público é o Paulo Coelho, o escritor brasileiro mundialmente conhecido que já vendeu milhões de exemplares e agora, de ontem para hoje, ele foi cancelado pelos bolsonaristas. E eu vou usar cancelado aqui porque eu suponho que muitos eleitores do Bolsonaro também foram leitores do Paulo Coelho, né? Então, supondo que eleitor do Bolsonaro leia alguma coisa, eu acho que muitos podem ter de fato lido alguma coisa do Paulo. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um abraço para o Paulo Coelho, porque eu sei que ele acompanha aqui, segundo as próprias palavras dele, que ele assiste meu podcast. Então eu vou ler o que aconteceu, né? Qual foi o tweet do Paulo Coelho que causou essa revolta e depois ler algumas reações e analisar um pouquinho todo esse contexto. E eu vou voltar aqui ainda para falar muito sobre cancelamento, gente, porque esse comportamento, né, os cancelamentos e os linchamentos virtuais, eles são um sintoma da nossa era. E, como eu disse, acho que foi ontem ou hoje, não sei, é sucessivo o negócio. Os linchamentos públicos não param. Uma pessoa vira alvo, chega a um pico, depois morre e daí uma outra pessoa vai e entra na reta. Agora é o Paulo Coelho. Você tem aqui hashtags, você tem aqui nos Trending Topics Paulo Coelho lixo, boicote ao Paulo Coelho. E o que aconteceu? Ontem o Paulo Coelho publicou um tweet com o seguinte conteúdo. Ele publicou em inglês aqui. Boycott Brazilian exports or the Christian Taliban will control the country. Que, traduzindo, boicotem as exportações brasileiras ou o Talibã cristão controlará o país. E, como eu disse, a reação foi imediata e os bolsonaristas, imagino que os evangélicos também ficaram revoltados e começaram a criticar o Paulo Coelho na internet. Ele apagou esse tweet, mas as pessoas vão no print e, como se diz na internet, os prints são eternos e depois eles ficam reverberando isso, né? Daí você teve as mais inúmeras respostas aqui, inclusive de figuras da extrema-direita brasileira, né? O Rodrigo Constantino, por exemplo, né? Que é uma figura que não junta lé com cré, e ele publicou o seguinte aqui: Paulo Coelho pede ao mundo que não compre produtos brasileiros por causa dos cristãos talibãs. Eu peço ao mundo que não compre um produto específico brasileiro, livros chatos do mago embusteiro em questão. E o Constantino, bolsonarista, não foi o único. Você tem aqui inúmeras manifestações de influenciadores. Uma bem conhecida que tem um canal no YouTube que diz o seguinte aqui: Paulo Coelho, ao pedir que nossas exportações fossem boicotadas, só disse em voz alta o que toda a oposição deseja, que o Brasil quebre para que assim a esquerda tenha uma chance de voltar ao poder, fim. E o conteúdo é dessa natureza, né? Então, eles atribuem esse desejo do Paulo Coelho de boicote a produtos brasileiros a essa vontade de que a esquerda retorne ao poder. O primeiro ponto: o Paulo Coelho não precisa pedir a ninguém que boicote o Brasil nesse momento, porque o mundo inteiro está de olho no Brasil, está de olho no Bolsonaro, está de olho nos incêndios na Amazônia, está de olho nos incêndios no Pantanal agora. Isso aqui é só mais um alerta dentre inúmeros alertas que estão na imprensa estrangeira. O mundo está assustado com o que se passa no Brasil. De fato, você já tem países que estão, de um modo ou de outro, informalmente já boicotando produtos brasileiros, demonstrando repúdio ao governo Bolsonaro, que é um governo destrutivo, a gente sabe disso, não é novidade para ninguém. Então, é mais uma voz demonstrando o perigo que representa esse governo agora e mostrando para o mundo isso, né? É uma voz importante, é um autor mundialmente conhecido, como eu disse. É até engraçado porque se você for em qualquer livraria do planeta, qualquer livraria que você for e procurar uma obra de um autor brasileiro, e eu faço esse experimento. Sempre que eu viajo, eu vou nas livrarias, eu procuro a seção de livros brasileiros lá. Às vezes você só encontra livros do Paulo Coelho. Então, assim, é um fenômeno de fato, é um autor que chega aos locais mais inimagináveis, possivelmente um dos autores mais traduzidos do planeta também, então é algo surpreendente e é o porta-voz do Brasil, porque é um autor brasileiro e é uma voz de fato importante na internet, né? Se você pensar que no Twitter dele ele tem 15,5 milhões de seguidores dele aqui, então certamente é o tipo de mensagem que chega a muita gente mesmo, e quando ele faz tipo solicitação, isso manda um sinal para o mundo de que alguma coisa está errada, né? Ano passado, se não me engano, não sei se foi ano passado, em 2018, acho que foi ano passado, ele publicou um artigo no Washington Post, foi publicado em março de 2019, o título do artigo dele era "Eu fui torturado pela ditadura brasileira". É isso que o Bolsonaro quer celebrar, e ele se referia aqui às celebrações que o Bolsonaro e o Exército pretendia fazer, ou
dava sinais de que pretendia fazer para celebrar o golpe de Estado no Brasil. Ele escreveu esse artigo e também teve muita visibilidade na época, ou seja, alguém que já está há algum tempo se opondo ao Bolsonaro e demonstrando publicamente isso. Não é novidade, na verdade, né? Esses bolsonaristas agora que estão estarrecidos com o Paulo Coelho já deveriam saber que ele é uma voz de oposição ao Bolsonaro desde o ano passado, pelo menos, né? Possivelmente até antes disso. E no começo disse que ele foi cancelado porque, de fato, imagino que alguns leitores do Paulo Coelho estejam entre essa horda de bolsonaristas. Eu faço a distinção, sim, entre cancelamento e linchamento público, porque cancelamento é quando um grupo que te acompanha te cancela, e linchamento é quando um grupo qualquer te lincha publicamente, né? Te ataca, te critica, então são coisas distintas para mim, pelo menos. Eu só quero fazer uma observação aqui, porque, como eu disse, o Paulo Coelho é uma voz importante, é um autor que está no mercado brasileiro há muito tempo, é o autor mais vendido do Brasil da história, um dos mais vendidos da humanidade, não apenas do Brasil, é um fenômeno de fato. Eu tive diferentes fases em relação à obra do Paulo Coelho, né? Não sei até que ponto que esse tipo de crítica o impacta agora, né? Não sei dizer também, porque é alguém que foi muito criticado durante muito tempo, né? Se você acompanha a trajetória dele, você sabe que talvez tenha sido o autor brasileiro mais criticado, mais detonado pela academia. É alguém que sofria, de fato, críticas pesadas em relação à produção literária dele. E eu tive uma fase inicial dos 14 até os 17, no qual eu era muito fã da obra do Paulo Coelho. Eu tinha lido tudo que ele tinha publicado até 97, mais ou menos. Depois eu comecei a pesquisar outros autores, comecei a ler autores mais cabeçudos e passei a criticar a obra do Paulo Coelho. E depois de um tempo, né, quando eu comecei a vender meus livros, eu passei a valorizar o que ele faz, porque, sério, gente, para quem é escritor, é muito mais fácil você produzir uma obra experimental, super complicada, que pouquíssimas pessoas vão ler, para você ser admirado por um grupelho qualquer, do que você produzir uma obra que venda muito e que fale com as pessoas. O que ele conseguiu, o feito dele de vender muitos e muitos milhões de livros, não é para qualquer um, é para pouquíssimas pessoas. E que ele consiga, com a obra dele, chegar a pessoas de diferentes culturas do mundo também é algo muito único, é muito particular. É como o caso da Rowling, por exemplo, né, autora do Harry Potter. Uma pessoa que lançou uma série de livros sobre esse jovem bruxo e ela formou uma geração nova de leitores. Isso é muito difícil de ser conquistado, é muito difícil você chegar ao público, é muito difícil você descobrir esse público leitor, ainda mais quando são milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é muito difícil. Então, produzir uma obra extremamente sofisticada e que ninguém vai ler é um tipo de talento. Você conseguir produzir uma obra acessível, que as pessoas vão gostar e vão ter vontade de passar adiante para que outros conheçam, é outro talento específico também e muito difícil. Nem todo escritor no mundo tem esse talento para poder conseguir vender seus livros e ser reverenciado como um autor que transmite uma mensagem atemporal. É muito difícil isso. Então, nesse sentido, é algo especial que ele faz com o trabalho dele e a gente deveria se orgulhar porque ele leva o nome do Brasil para fora. Como eu disse, onde você for no mundo, você vai encontrar livros do Paulo Coelho. Às vezes você encontra uma coisa ou outra do Jorge Amado. Às vezes você encontra uma coisa da Clarice Lispector. Aqui na Espanha você encontra um livro ou outro da Nelly da Pignon, mas onde você for, supermercado, banca de jornal, livraria, onde você for no planeta você vai encontrar um livro do Paulo Coelho. É algo impressionante. Então, que ele esteja sendo uma voz de oposição ao Bolsonaro agora e a esse governo é muito importante porque, de fato, tem uma projeção que pouquíssimas pessoas têm. E a crítica que ele faz aqui a esse Talibã cristão, né, é uma crítica que também fazemos aqui, porque é um risco enorme. Eu acho, na minha interpretação, que o evangelistão, esse fundamentalismo religioso que se infiltra na política é muito mais perigoso, mas muito mais perigoso mesmo do que o próprio bolsonarismo. O bolsonarismo tem uma sobrevida aí, vai durar talvez uns 10 anos, 15 anos na mentalidade coletiva, depois pode se enfraquecer, mas o fundamentalismo religioso e esse impacto da religião na política é algo muito duradouro e eu imagino que estamos falando de coisa de décadas aqui. Ele está jogando um alerta de um tipo específico de influência do cristianismo fundamentalista que poucos sabem fora do Brasil. As pessoas sabem do Bolsonaro, as pessoas sabem da destruição do meio ambiente, as pessoas sabem de algumas coisas, mas poucos sabem do impacto da religião no governo e também na política brasileira. E isso é importante denunciar. A gente tem feito isso aqui também, é um ponto no qual eu quero insistir porque é, para mim, o mais assustador. Que você tenha pastores, que você tenha líderes religiosos com rebanho eleitoral nas suas igrejas, elegendo candidatos e sendo eleitos, isso é muito assustador, porque isso pode levar a retrocessos profundos em termos de direitos civis, em termos de direitos de minorias, em termos de direitos de mulheres, de grupos LGBT, porque em boa parte a mensagem desses fundamentalistas é ultra-reacionária.
São pessoas que vão no púlpito da igreja dizer que gays vão para o inferno. Então, assim, é algo muito perigoso esse vínculo entre religião e política. E só repito o que eu disse no começo também, eu não sei até que ponto esse pedido do Paulo Coelho influencia em alguma coisa em termos de boicote ao Brasil, e boicote também é um tipo de protesto legítimo que pode ser feito, tanto de países contra outros países, tanto de consumidores contra empresas. Se você pensar no Martin Luther King Jr., eles faziam isso, né? Boicotes a negócios de brancos que proibiam negros de consumir. Então, assim, é uma estratégia legítima de protesto, assim como os bolsonaristas também podem boicotar o trabalho do Paulo Coelho. Não sei se vai fazer muito impacto nas vendas dele, mas eles podem fazer isso também sem nenhum problema, né? Basta a gente pensar, por exemplo, quando alguns anos atrás teve a questão dos museus, né, das exposições de museus, que direitistas resolveram boicotar os museus. Ou seja, pessoas que não frequentam o museu resolveram que não vão ao museu mais. Tudo bem, não vá ao museu, vocês não frequentam o museu mesmo, que eu sei. Então, assim, que diferença faz? Porque quem frequentava o museu sabia o tipo de coisa que encontra no museu. Quem não frequenta que se surpreende. E no caso de não leitores boicotando livros, bem, paciência, né? São pessoas que já não liam e que não vão ler também. Então não faz tanta diferença assim. Mas eu volto aqui, mais uma vez, repudiar essa cultura do linchamento público. Para mim isso é horroroso, isso é horrível, isso é tóxico, isso destrói as relações humanas. Não é apenas uma questão de direita ou de esquerda, de oposição política ou de situação, é uma questão de relações humanas. São manadas, são hordas de pessoas que encontram o alvo e ficam durante 24 horas, 48 horas, linchando publicamente essa pessoa para que ela se silencie. A intenção é óbvia, a intenção é calar as pessoas, é que elas simplesmente se afastem do debate. Quando você pega uma pessoa como Paulo Coelho, que, como eu disse, tem mais de 15 milhões de seguidores, isso não chega a fazer efeito. Mas se você pega uma pessoa que tem 2.000 ou 200 seguidores, isso faz com que a pessoa se encolha. Muitas vezes a pessoa simplesmente fecha a conta porque não quer ficar sofrendo esse tipo de hates. E a dor que as pessoas sofrem quando são alvos desse tipo de ataque, de linchamentos, é uma dor psíquica, é uma dor psicológica profunda. É só quem passa por isso tem ideia do estrago que isso causa na vida das pessoas, né? Tem pessoas que são levadas ao suicídio por causa disso. E a gente falou aqui também nessa semana sobre Setembro Amarelo, né, um mês de conscientização em relação ao suicídio, então é importante falar sobre isso. Essa cultura do cancelamento, do linchamento público, ela tem efeitos desastrosos na psicologia humana, na nossa mente, no nosso emocional. Então isso é algo extremamente perigoso e as redes potencializam isso. Eu prometi para vocês voltar essa semana a falar sobre o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que fala sobre isso também. Estou lendo outro livro sobre esse assunto que eu vou mencionar, mas a estrutura das redes sociais propicia esse tipo de linchamento. O próprio sistema, a própria organização das redes leva a esse efeito manada, a esse efeito em massa de destruição do outro. E isso é extremamente perigoso e eu acho que as consequências são inimagináveis para o futuro próximo, tanto em nossas vidas pessoais, emocionalmente, como também em termos políticos. A gente já tem visto a corrosão da democracia, a gente já tem visto como isso impacta em governos, já tem visto como isso tem impactado em massacres reais contra minorias em alguns países. Então, o potencial destrutivo é gigantesco e o Paulo Coelho agora é mais um alvo desse tipo de movimentação irracional. Não é pensado isso, é irracional, às vezes até pode ser orquestrado, mas geralmente é irracional, de pessoas que entram nessa onda porque vem alguém sendo linchado e querem fazer parte dessa horda de pessoas atacando. É algo assustador. Isso revela a nossa natureza animalesca, né? Nossa natureza de predador. Basta pensar na frase do Thomas Hobbes, né, que ele já reproduz de um outro autor, que o homem é o lobo do homem. É isso. É você pegar uma horda de pessoas com sede de sangue para destruir alguém. E isso é assustador. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, se vocês viram esse linchamento público agora com o Paulo Coelho sendo alvo, se isso impacta alguma coisa na carreira do Paulo Coelho, né? Eu acho que vai ter pouco impacto, pouca influência nas vendas do Paulo Coelho, por exemplo, né? É capaz de até impactar positivamente. O Paulo Coelho é alguém que, por causa das críticas, vendia mais do que se fosse ignorado. Então, nesse sentido, a crítica para ele, eu penso que emocionalmente pode ter sido até prejudicial, em certo sentido, né? De abalar emocionalmente, mas em termos de visibilidade sempre ajudou muito, até onde eu percebo. O que você pensa sobre isso aqui, sobre linchamentos públicos, né? Como eu disse, é um tema que vai voltar muito aqui ainda, porque é um assunto que me preocupa muito e eu tenho visto isso recorrentemente, eu sou alvo disso, então é importante que a gente traga à tona esse debate. E sobre os bolsonaristas revoltados aqui, porque o Paulo Coelho propõe um boicote a produtos brasileiros por causa dos fundamentalistas religiosos. Como é que você vê esse cenário
esse vínculo entre religião e política no Brasil e qual será o impacto futuro disso também na sua leitura. Deixe aqui no comentário o que você pensa, desse joinha, assine o canal, se torne membro para dar um apoio aqui, confira meu livro sobre o Bolsonaro, no qual a gente também trabalha alguns temas que foram abordados aqui, e também o livro sobre Jesus histórico, né, chamado O Rei dos Judeus, no qual a gente fala sobre a mensagem essencial de Jesus, que é o amor ao próximo, coisa que deixou de existir nos últimos anos. Então um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!